O Horizonte Debate está de volta. Hoje discutimos trabalho escravo e a portaria assinada pelo governo de Michel Temer que dificultará a fiscalização desse tipo de trabalho, ainda presente, infelizmente, no Brasil. Rodrigo, Paula, Daniela, se pensarmos as 3 grandes cidades da região metropolitana, Belo Horizonte, com um prefeito vindo de um grande clube de futebol da cidade e um empresário da construção civil. Em Contagem, um membro do mercado que já havia trabalhado em outras prefeituras, tanto em administrações Marília Campos, Carlim Moura, um grande empresário de transporte, hoje prefeito de Betim, de transporte e de comunicação. Ou seja, o discurso que a gente vê hoje, talvez, no maior representante desses políticos, João Dória, em São Paulo, o não político, o empresário. Aquele sujeito que promove, portanto, a distribuição de renda, que promove igualdade, que promove emprego e movimenta a economia. Rodrigo, como que é pensar trabalho escravo dentro dessa lógica? É o empresário que promove a igualdade social? É o empresário que promove o desenvolvimento de um país? Ou é política que desenvolve um país de fato? Entendo que ao se eleger empresários, principalmente na eleição municipal, o que o eleitor pensa é em, talvez, eficiência e política de resultado. O que se percebe é que muito se faz política e pouco se trabalha de maneira eficiente em órgãos públicos. Uhum. O Calil, ouvi dizer que em uma das reuniões, logo após a posse, falou que ali todos iam trabalhar tal como se fosse uma empresa e não deveriam se preocupar com a estabilidade, sim com eficiência. Creio que esta é a mentalidade, em procurar uma eficiência no serviço público. E o que faz uma economia girar, entendo que é um conjunto de fatores que vai, a partir de uma política pública eficiente, completa, com todo o ciclo dela, com fiscalização para que esta política seja implementada, com um legislativo eficiente e pontual para que não se tenha contratempos durante a formatação desta política pública e no final o resultado, para ser apurado e aí sim, apurando esse resultado positivo, faz com que toda a cadeia produtiva ela se arrefeça. O que é isso que a gente está observando, Paulo? Em outras palavras do que o Rodrigo falou, eu acho que o que se precisa fazer no Brasil é a valorização do trabalhador, do ser humano em sua dignidade. Eu acho que precisa de ser cumprida a Constituição Federal e valorizar realmente a dignidade do ser humano, o que não tem sido feito. Eu acho que nós precisamos de melhorar a saúde e educação das pessoas como um todo e melhorarmos as condições do próprio trabalhador, né, pagando bons salários para que ele possa ser um bom consumidor, para que ele consuma e a economia possa girar. Eu acho que esse é o círculo que eu estava falando no bloco anterior, que torna-se virtuoso e nós saímos desse círculo vicioso em que nós estamos. Esse círculo de crise e que o discurso é muito forte no sentido de que nós vamos sair da crise se diminui o salário do trabalhador. Então, eu acho que nós temos que fugir desse discurso e, ao contrário, valorizar a dignidade do trabalhador. Agora, é inevitável não perguntar para 3 especialistas na área se a reforma trabalhista, falamos de trabalho escravo, mas é evidente que eu não perderia a deixa, né, de perguntar sobre a reforma trabalhista, se a reforma trabalhista, ela nos aproxima desse ciclo, Daniela, virtuoso que a Paula está dizendo. Não. Infelizmente, é o oposto, né? A reforma trabalhista, ela vem para precarizar as relações de trabalho,
nessa promessa falaciosa de gerar empregos. Na verdade, o que a gente vai ter é trocar um trabalhador que ganha 1.000 por 2 que ganham 500. Na pior das hipóteses, na melhor talvez, né? Então, assim, vamos gerar empregos? Talvez, mas que tipo de emprego? Que condições que essas pessoas vão trabalhar? É preciso que a gente tenha consciência que o desrespeito às normas trabalhistas, ele gera custo para toda a coletividade. Um trabalhador que trabalha exaustivamente, seja com carteira assinada, seja em condição de escravo, é uma pessoa que vai ficar doente, que vai sofrer um acidente, que vai depois depender de benefícios previdenciários que são custeados por toda a coletividade. É um trabalhador que vai faltar ao trabalho e vai deixar a empresa também na mão, precisando daquele serviço. Então, não é vantajoso para ninguém explorar o trabalhador da forma como a reforma permite, com essa ideia de que vai dar autonomia para o trabalhador negociar suas próprias condições de trabalho. Agora, Daniela, Rodrigo, Paula, é claro que a análise do psicólogo, na minha opinião, o melhor filme de 2017, que recomendo para o telespectador do Horizonte Debate. É um filme, um blockbuster de Hollywood, mas que tem a ver com o direito do trabalho, que é o novo Blade Runner. Uma empresa produz não androides, são seres biológicos, mas que já nascem adultos, muito fortes. A Terra, ela passa por um cataclismo ambiental. Então é preciso colonizar novos mundos. Mas para isso é necessário mandar escravos replicantes, que são seres biológicos, não são ciborgues, não são máquinas, mas são produzidos em série como clones, e mandá-los para essas colônias para poder fazer o trabalho sujo por lá. Arar a terra, plantar, construir. Só que acontece um movimento que é um movimento muito natural. Esses escravos, eles se rebelam. Por que nós é que temos que sofrer por isso? Quando assisti, me incomoda muito a ideia de que a humanidade ela se desenvolve historicamente em cima de subjugar e escravizar outros povos. E isso nos traz uma certa repulsa, porque parece que estamos vivendo e falando de coisas ou de um filme de cinema ou de livros de história. Mas isso está acontecendo conosco o tempo todo. As galés dos escravos pegos na África e trazidos à força para cá, o cais do Valongo, no Rio, e pensar que o feijão que comemos e o café que tomamos, ele ainda é fruto, ou a roupa que vestimos, ainda é fruto de trabalho escravo. Paula, absurdo isso. É um absurdo. Eu não assisti o filme, quero assistir, mas infelizmente é a força do capital. E esse mundo capitalista selvagem que nós temos vivido, realmente cada vez mais os donos do capital querem ganhar mais à custa do trabalho alheio. E isso realmente é triste e não deveria ser assim, de fato. E o mais triste é ver que, na atualidade, essas pessoas não vão ter oportunidade de se rebelar como as pessoas do filme fizeram. Hoje, os trabalhadores não conseguem mais se unir, se organizar e reivindicar melhores condições de trabalho por uma série de questões que a gente levaria 3 programas aqui, mas falando da reforma mais uma vez, o enfraquecimento dos próprios sindicatos, a terceirização que espalha os trabalhadores, né, em várias empresas diferentes. Então, os trabalhadores não têm como reivindicar melhores condições de trabalho. Nesse biênio de Horizonte Debate, acho que aprendi com os colegas de vocês de que quando se impõe uma regra que tenta tratar pessoas que são desiguais de forma igual, a gente está repetindo ainda mais a desigualdade. Rodrigo, e perpetuando-a. O patrão conversar com esse empregado sem escolaridade, sem a mediação de alguém que o protege, isso é justo? Eu entendo que o sindicato, é aí que entra o poder do sindicato, tá? Exatamente para suprir essa hipossuficiência e tentar valorizar o trabalho perante o patrão. Entendo que a política de valorização, de supervalorização do salário mínimo, a política instituída pelo Lula, é uma política que teve resultado positivo, exatamente porque aumentou o poder aquisitivo da classe operária e ao aumentar o poder aquisitivo, a economia como um todo gera um aquecimento, ela é aquecida e eu coaduno com o entendimento da colega que não se deve
desvalorizar o trabalho. Pelo contrário, se deve valorizar, mesmo porque, ao desvalorizar e submeter o empregado a uma sobrejornada contumaz, isso gera exaustão da pessoa, é natural isso. O que essa exaustão leva? A aposentadoria da pessoa, afastamento dessa pessoa, que sobrecarrega o INSS. Então, isso aí é um problema em cadeia. Então, ao valorizar, ao instituir essa política de valorização do salário mínimo, pagar melhor o funcionário, reconhecer que o funcionário merece isso e o patrão ganhar menos, ou ratear menos uma distribuição de lucro e dividir entre os funcionários, isso gera um reconhecimento recíproco e todos saem contentes. E, consequentemente, isso gera uma produção ainda maior, gera um consumo ainda maior e evita esses problemas, principalmente em relação ao acidente de trabalho. Jairo, é interessante, como você falou, se o empregador, o empregado está em pé de igualdade com o empregador para poder conversar, ele não está em pé de igualdade, por isso que nós precisamos, como a Daniela falou, do sindicato forte. E esse cenário em que nós vivemos, né, das reformas todas, as alterações todas na legislação do trabalho, tendem a enfraquecer, né, a meu ver, a princípio, numa análise rápida, tendem a enfraquecer ainda mais os sindicatos, né? E por um conjunto também de situações que nós vivemos hoje em dia, como a terceirização, os trabalhadores espalhados, né, pulverizados no mercado de trabalho, isso tudo tende a enfraquecer muito o sindicato e dificulta ainda mais essa fala do trabalhador com o patrão. Perfeito. Daniela, Rodrigo, Paula, obrigado. Acho que um debate polêmico que implica vários lados e várias posições, mas esse sentimento triste de que a sociedade ela se desenvolveu e ainda tenta caminhar ou se arrastar através de subjugar o outro e o trabalho escravo. O Horizonte Debate chega ao fim. Obrigado pela audiência. Quer rever algum programa? É só acompanhar a nossa programação no site da TV Horizonte. O presidente Barack Obama, em um dos seus discursos finais, ele vai dizer que democracia é necessário também solidariedade. Eu acho que Paula falou um pouco disso ao longo do programa. Um abraço e até a próxima. Tchau.